ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu sou feliz por Corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo pela inteiro. sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo pela inteiro. sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo pela inteiro. sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo pela inteiro. sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo pela inteiro. sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo pela inteiro. sua dolorosa paixão. Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo pela inteiro. sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo pela inteiro. sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo pela inteiro. sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo pela inteiro. sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo pela inteiro. sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo pela inteiro. sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo pela inteiro. sua dolorosa paixão. Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, Eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo pela inteiro. sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo pela inteiro. sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo pela inteiro. sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo pela inteiro. sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo pela inteiro. sua dolorosa paixão. Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, Eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão. Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. sangue e água, Nosso coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós no mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós no mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós
Amém. Já? Tem que ver só a filmagem aí. Já que estão pouquinhos, vamos colocar uma mão e aí deixa ela mais próxima, então, para captar. Pá. Mas pra falar, se você quiser tirar a máscara, pode. Aí pode aproximar, do jeito que fica melhor. Que aí o som pega melhor na... Se quiser até encarar bem, fica à vontade. Beleza. Aproveitar então para baixar. Tá bom, mãe? Vê? Tá longe. O Mário é meu professor. Só não tá pegando, mas tá pegando lá no fundo, legal. Se ficar tendo gente, eu vou pedir mudar de sala, como já faço isso no mestrado. Se ficar com pouca gente. Tem uma sala lá embaixo menor, mas aí, por causa da aglomeração, que é essa escadinha. Mas esse salão é pouco acessível mesmo. Bom, pessoal, boa noite. Acho que metade que me conhece, né? Meu nome é Carlos Neiva, eu sou professor da Faculdade Católica de Anápolis, tenho a formação na área da filosofia e me chamaram hoje para falar do Marx. Né? Eu brincava no Twitter, antes de vir, né, que Marx ele é uma espécie de minha sina, né? Por mais que eu tente fugir dele, eu sempre me pego falando dele. Né? Então, vou dar aula de sociologia para administração, né, lá na faculdade, eu tenho que falar de Karl Marx. Eu vou falar com um dos meninos do direito sobre filosofia jurídica, eu tenho que falar de Karl Marx. Né? O pessoal geralmente quando me chama para alguma palestra, fala de Karl Marx para a gente. Tá? Então, Marx me persegue. Né? Nesse sentido, é um autor que eu tenho estudado muito, mas né, não é o autor que eu gosto, né? Eu não morro de amores por ele. Né? Ele acabou se tornando meu arqui-inimigo, podemos assim dizer, ou melhor, a minha Cartago. Né? Tinha um ditado latino que chamava delenda est Cartago, né? Que tinha um senador que sempre que o Congresso Romano se reunia, ele dizia delenda est Cartago. Né? Eu acho que a gente deveria invadir e destruir a cidade de Cartago. Né? E o pessoal não dava bola e ele sempre ficava delenda est Cartago, delenda est Cartago, delenda est Cartago. Até que uma vez ele conseguiu convencer o Congresso, aí Roma se preparou para atacar Cartago. Né? Então, de tanto ele insistir, né? Então, talvez Marx seja minha Cartago, né? Eu fico aqui incentivando nesse sentido. Mas antes de começar a falar do Marx, eu queria falar sobre a história do pensamento. Né? Todos nós somos seres pensantes. Graças a Deus, todos nós somos seres racionais, seres pensantes, e como seres pensantes nós temos ideias. Mas a verdadeira pergunta é: será que nós somos donos das nossas ideias? Eu já digo a resposta para vocês: não. É muita arrogância da nossa parte achar que as ideias que a gente tem na cabeça são nossas. Elas não são. A gente sempre está pegando de alguém. A gente sempre é influenciado pelo meio. E aqui eu não estou dizendo no sentido de negar a liberdade, no sentido de que a gente não é livre, mas no sentido filosófico mesmo. A forma como a gente vê o mundo é muito pautada pelo sentido com que os outros acabam fazendo a gente ver. Então, um grande exercício às vezes é a gente parar e pensar quais são as minhas ideias. Rola até um tipo de silêncio nesse sentido, né? Ficar o dia todo ali. Quais são as minhas ideias? O que eu penso? Eu penso que o mundo tinha que ser assim, o Brasil tinha que ser assado, a educação tinha que ser cozido, a saúde tinha que ser feito, e pá, e a gente pensa todo um cardápio e tal, mas será que eu pensei isso só por uma constatação lógica que eu fui ali, vivi, experimentei, foi assim? Ou eu estou pegando essa ideia de alguém? E de quem é? E para mim a coisa mais fascinante na filosofia é exatamente a gente ver isso. Em primeiro lugar, que muitas das ideias que nós achamos que são nossas são desses pensadores, desses caras que viveram há 200, 300, 400, 2000 anos atrás. E a gente pensa porque eles pensaram
E aí ensinaram a gente a pensar de jeito, a gente pensa. E a gente jura que o pensamento é nosso. Né? Por exemplo, um fator que eu estava criticando com os meus alunos da administração, né? Eu falava com eles, esse papinho que da pandemia, né? Estamos aqui de pandemia, inclusive quem está vendo aí de casa, eu abaixei a máscara porque eu estou bem longe aqui do pessoal que está assistindo, né? Então está tudo corretamente nos conformes. Esse lance da pandemia, o que ela nos ensinou, né? O quanto a gente estava equivocado com algumas ideias que a gente tinha. Eu brinquei na internet e coloquei assim, foi no status do WhatsApp, eu coloquei assim, estava conversando, eu contei uma história, né, na verdade, estava conversando com um amigo meu, e a gente conversava sobre a pandemia, e ele falou para mim que essa pandemia, no fundo, vai ser como a guerra espanhola, a gripe espanhola. E eu parei para pensar e falei, é mesmo, a gripe espanhola durou 3 anos, então eu acho que essa pandemia vai para até o fim desse ano. Eu falei que eu postei isso em janeiro de 2021 no WhatsApp, né? Falando, a gente vai entrar esse ano com essa pandemia, essa vacinação vai enrolar, a gente vai ficar uns 2 anos de pandemia. E aí veio algumas pessoas e comentaram comigo, pessoas inteligentes, rapazes inteligentes, de igreja, gente boa, né? Pessoas que eu admiro, inclusive. Mas nós somos muito mais evoluídos, nós temos uma medicina muito melhor, né? E eu falei, realmente, a nossa medicina evoluiu. Mas nós não somos mais evoluídos. Nós temos uma medicina mais evoluída, mais desenvolvida. A gente ainda continua com os mesmos problemas administrativos, a mesma confusão global, a mesma falta de recursos, a mesma ganância, a mesma pobreza de virtude, a mesma complicação política, a mesma, como eu posso dizer, divisão do mundo entre ricos e pobres. O mundo continua com todos os seus problemas. Nós não somos mais evoluídos do que a sociedade que viveu a gripe espanhola. Nós não somos mais evoluídos que uma sociedade que viveu a peste bubônica. Nós não somos mais evoluídos que o pessoal que viveu a peste negra. Nós não somos mais evoluídos do que o pessoal lá na Idade Média. Adoro ouvir, voltamos à Idade das Trevas, estamos na Idade Média. E quem disse que a gente é mais evoluído do que o pessoal da Idade Média? Só porque a gente tem evolução científica? Esse é um pensamento de Auguste Comte. Comte dizia que a humanidade passou por 3 estados. O primeiro estado foi como a infância da sociedade, foi o estado teológico ou mitológico, em que a humanidade procurava as respostas em Deus. Mas a humanidade parou disso e chegou na juventude da humanidade, o segundo estado, em que ela procurava as respostas na metafísica, na filosofia. Mas ainda era uma resposta incompleta. Então a humanidade chegou na fase adulta, o terceiro estado, a fase positiva, em que a sociedade ia procurar respostas na ciência. E o fato de ser uma sociedade que alcançou a ciência queria dizer que era uma sociedade mais evoluída, uma sociedade adulta. Gente, pegar a história, olhar para aqueles caras na antiguidade, na Idade Média, falar que eu sou mais evoluído do que eles só porque eu tenho um smartphone, é ridículo, mas é um pensamento Comte, que está na nossa cabeça, igual está escrito na nossa cabeça, igual está escrito na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Só que o Comte fica para outro dia, depois eu falo do positivismo do Comte. Isso é só para mostrar como muitas ideias que nós achamos que são nossas, não são. E a gente desconhece às vezes de onde vem. A maioria, por que eu estou contando isso? Porque a maioria dos brasileiros são marxistas e não sabem. A maioria dos brasileiros tem todo o pensamento dentro dos moldes de Karl Marx, tem todo um vocabulário marxista e não tem ideia disso. Prega que eu sou contra Marx, eu sou católico, eu sou contra Marx, Bolsonaro, mito. E todo o repertório, toda a construção mental daquele cara é marxista. Por quê? Porque ele nunca teve acesso a outra realidade. Existem alguns filósofos que são mais completos, e eu gosto de falar que são filósofos superiores nesse sentido, porque são filósofos que conseguiram desenvolver um sistema. Ele não é um filósofo que criticou um aspecto. Por exemplo, se a gente pega lá, vamos falar de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes diz que o homem é o lobo do próprio homem. Thomas Hobbes escreveu o Leviatã. Thomas Hobbes
né, falou que iria um Estado forte. Nas ideias de Thomas Hobbes está criada a noção do Estado totalitário. Legal. Mas não sei se vocês notaram, Thomas Hobbes ficou no aspecto social. A filosofia do Hobbes é toda uma filosofia política. Ele só fez isso. Um grande filósofo, você consegue pegar todos os grandes campos da filosofia e ele consegue perpassar ele todinho. Resultado, ele cria um sistema. Quando ele cria um sistema, ele encaixa esse sistema na cabeça das pessoas e as pessoas pensam como ele. Vou explicar o que é um sistema nesse sentido, né? A filosofia, ela trata das grandes perguntas, as grandes coisas que no fundo incomodam todo homem, desde a criancinha de 4 anos que pergunta a papai por que o céu é azul, até o homem que está nos seus últimos dias de vida deitado, esperando a morte e perguntando o que há depois disso. Todas essas perguntas tomam conta da nossa cabeça. E essas perguntas, na verdade, elas conseguem ser organizadas dentro de uma lista de prioridades aqui. Em primeiro lugar, quando eu pergunto o que é Deus, o que é o homem, o que é? A primeira pergunta, o que é? Não precisa nem falar o que vem a seguir. A primeira pergunta tem que ser o ser. Porque quando eu pergunto o que é um livro, eu estou dizendo que o livro é, que o livro existe. Então a primeira pergunta é a própria existência. Nós existimos? Como? Se eu admito então que eu existo, então a primeira coisa que eu tenho que admitir é que eu existi de algum lugar. Se eu existo, de onde eu vim? Então eu vou ter que admitir um ser supremo, uma origem. Bom, se existe esse ser supremo, existe um mundo que esse ser supremo criou. Então existe uma visão de mundo. E se existe esse ser supremo e esse mundo, existe eu dentro deste mundo. E eu enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto homem. E eu enquanto homem tenho não só o meu ser homem, mas o meu mundo interno. Isso também é contado. Além do meu mundo interno, eu tenho o meu mundo externo no sentido de que eu me relaciono com os outros homens. E quando eu estou me relacionando com os homens comigo, e há uma grande relação entre os homens, nós formamos uma sociedade. A filosofia, então, ela tem 7 tópicos que a gente poderia colocar aqui. A metafísica, que trata do ser. A teologia, que trata de Deus. A cosmologia, ou física, que vai tratar do mundo que existe, das coisas materiais. A antropologia, que vai tratar do homem. A psicologia, que vai tratar do mundo interno deste homem. A ética, que vai tratar da relação entre os homens. E a política, que vai tratar da sociedade dos homens. Então é uma progressão de jeito aqui. Se você pegar um filósofo e quiser saber que ele é completo, só joga ele dentro desse esqueminha aqui e vê se ele falou de tudo. Vamos lá, vamos fazer o exercício aqui rapidinho. Platão, será que Platão é um filósofo completo? O ser para Platão é a ideia que está no mundo das ideias e do qual nós somos cópias. Deus é o demiurgo que pegou a matéria e nos fez. Ele é o uno, né? O uno e a díade. Então, peraí, está resumindo aqui. O que é o mundo? O nosso mundo é sombra, mito da caverna, aquela coisa toda, né? Nosso mundo é sombra, o mundo real é o mundo das ideias, porque ele tem uma visão de mundo. O que é o homem? O homem é um corpo que aprisiona uma alma que quer voltar para o mundo das ideias. Ele também fala com antropologia. O que é a psicologia dele? A psicologia de Platão é: eu preciso lembrar de como é que era o mundo das ideias. Quando eu me lembrar, eu vou ter o conhecimento. Como é que é a ética de Platão? Para eu me relacionar com as pessoas, eu tenho que procurar a sabedoria. Como é que é a política de Platão? Bom, ele escreveu o livro da República. O príncipe filósofo deve governar sobre nós para sermos felizes. Então, Platão fechou o checklist aqui. Agora vamos colocar outro filósofo. O pessoal gosta de falar que é um filósofo completo e tal. Friedrich Nietzsche. É outro também que está pano para mão para a gente falar dele. Nietzsche nunca falou de metafísica, ele nunca explicou a existência. Nietzsche nunca falou de Deus, só atacou dizendo que Deus está morto, mas ele nunca concebeu um Deus. Nietzsche nunca tratou de uma cosmologia, o que é esse mundo. Nietzsche fez uma antropologia e dizia que o homem deve ser o super-homem. Nesse sentido, essa antropologia dele também é ética. Mas ele não tratou de uma psicologia e muito menos de uma política.
Então, Nietzsche é um filósofo defasado. Ele não apresentou um sistema completo. Agora, o filósofo que apresenta um sistema completo, esses caras são tensos. E o Karl Marx é um exemplo desse. Ele tem um sistema completo. Então, uma coisa eu tenho que tirar o chapéu aqui pro Marx, que eu falei aqui, que é meu arqui-inimigo, né? Ele é inteligente. Ele é inteligente. E ele tá errado? Tá, mas ele errou num nível de inteligência que eu preciso estudar muito para eu errar igual ele. Né? Eu admiro a inteligência dele. O que ele formulou aqui. E ele formulou de tal forma que ele influenciou toda uma leva. E essa leva influenciou. E a coisa foi se influenciando até o ponto em que eu cheguei na afirmação que eu disse: somos marxistas e não sabemos. Uma coisa legal sobre Karl Marx é que a teoria dele, ela se tornou tão fácil de se adaptar, e eu vou explicar depois por que ela é fácil de se adaptar, que ele conseguiu criar uma rede de adaptações. Né? Então a gente consegue ver aqui, ó, estou citando uma biografia dele escrita por um comunista, José Paulo Neto, né? E ele vai contar a história de Karl Marx e ele nos diz: um balanço parcial dos marxismos. Aí ele coloca: neles são discutidos movimentos e interpretações inspirados em Marx, em que aparece a perspectiva do autor, Lenin e a sua iniciativa revolucionária, Trotsky e a sua revolução internacional, Stalin e o seu sistema burocrático, Rosa Luxemburgo e sua paixão revolucionária, George Lukács e a revolução cultural, Paniótek e a ultra-esquerda, Otto Bauer e a revolução lenta, Antônio Gramsci e o humanismo revolucionário, Wilhelm Reich e o freudo-marxismo, Lefebvre e a renovação crítica, Althusser e a nova leitura de Marx, Mao Tse-tung e a refutação dos homens. Apesar de ampla listagem reportada, omitiu-se ainda algumas tendências, como a Escola de Frankfurt, os marxistas da Segunda Internacional, e de resto a lista deveria ser acrescida por outras correntes, como o marxismo analítico anglo-saxão, o marxismo italiano, inspirado por Galvano Della Volpe, e o marxismo latino-americano, o marxismo japonês, entre outros. Então Marx ele foi sendo adaptado. E o marxismo chega no Brasil via Partido Comunista Brasileiro, PCB, e quando ele começa toda uma divulgação de revistas, e esse autor ele reclama que os marxistas não tinham espaço acadêmico para discutir e eles careciam de fontes bibliográficas para estudar, ou seja, faltava livro para eles. Se eles queriam ler algum livro, o livro não estava publicado aqui no Brasil, demorava. Enquanto, por exemplo, O Capital, que é a obra-prima de Karl Marx, foi publicada na Argentina no século XIX, 1840, se eu não me engano, a década mais ou menos essa. No Brasil, ela só foi ser publicada em 1930. Demorou 90 anos, comparado com os nossos primos aqui do lado, argentinos. E eles reclamam: aqui no Brasil demorou muito a chegar a bibliografia para a gente queria ser marxista e não podia, porque não tinha onde estudar. E aí quando a gente queria estudar, não tinha onde conversar, porque todo mundo tinha a mente fechada. Ele coloca na forma de dizer dele, né? Eles estavam no exato cenário que hoje nós antimarxistas estamos. Porque se você quer discutir um autor que não é marxista, hoje em dia você tenta para achar uma publicação de um autor conservador, hoje em dia você não tem espaço, você vai criticar Karl Marx na academia, você é expulso, você é rechaçado. Então, peraí, eles viraram o jogo, viraram mesmo. Como? A passo de tartaruga. Em 1930 eles montaram o PCB, conquistaram a juventude, publicaram revistas, começaram a disseminar o conteúdo deles. Sabe onde eles estudavam? Grupinhos de faculdade e grupinhos de igreja, igual a gente está aqui agora, discutindo. Eles reuniam os grupinhos para discutir, reuniam na faculdade para discutir as ideias marxistas deles, e aí o pensamento foi alastrando. Quando o Partido Comunista se estruturou, aí sofreu uma ruptura e na verdade viraram vários partidos comunistas, a gente teve a ditadura militar. E os militares fizeram o combate ao marxismo da forma mais incompetente possível. Em primeiro lugar, fizeram com força bruta.
um debate que era intelectual. Perderam a razão aí. Porque quando eles pararam para torturar os caras, não tem como ficar do lado deles. Não tem como ficar do lado deles. Nós católicos não podemos ficar do lado deles, eles estavam torturando. Isso fere direitos, a dignidade da pessoa humana. E se preocuparam tanto em vigiar os marxistas, os partidos, e deixaram os marxistas livres nos dois espaços em que eles cresceram, as faculdades e as igrejas. As comunidades eclesiais de base, onde surgiu a teologia da libertação, já vou falar mais dela, cresceram, e os bispos protegeram toda aquela juventude marxista, e os grupinhos de faculdade. Foi nesses grupinhos de faculdade que o marxismo tomou conta de todas as universidades. Por quê? Porque formou a leva de professor que manda até hoje. Uma curiosidade, no primeiro grupinho, a chamada juventude, o grupinho era da USP, era um grupinho da USP. Deixa eu só pegar o nome aqui para eu falar certinho para vocês. Foi onde estudou o Fernando Henrique Cardoso. Era o Seminário Marx, chamava Seminário Marx, grupo de estudo, da Universidade de São Paulo, nos anos 1950 a 1960. Eles pegaram a primeira fase da ditadura, né? Não, é até antes da ditadura, na verdade, a duração do grupo. É o trabalho deles posterior que não é. Esse foi o primeiro grupo marxista. O Fernando Henrique Cardoso fez parte desse grupo, estudou nesse grupo. Tem gente que fala que o PSDB é um partido de direita. Enfim, como vocês conseguem ver, é uma coisa que se alastrou. Então, primeiro, vamos entender o que é o pensamento do Marx. Não vamos condená-lo. Vamos primeiro entender. Até para a gente descobrir quantas ideias marxistas a gente não tem na nossa cabeça. Para entender o pensamento do Marx, por mais genial que ele seja, ele também entra na mesma regra que a gente. Ele não tirou tudo da cabeça dele. Ele sofreu 3 influências. E na hora que eu explicar as 3 influências, eu vou sintetizar o pensamento do Marx para vocês. Então vamos começar antes de Marx. Né? Eu vou fazer menos delongado do que aquela palestra que vocês foram. Marx é influenciado por 3 pensamentos. Primeiro, o materialismo de Epicuro, que inclusive foi a tese de doutorado do Marx. Segundo, o contato dele com a chamada juventude hegeliana. Foi o que mudou a vida dele. Terceiro ponto, a admiração que ele tinha pelos socialistas franceses, em especial Saint-Simon. Vamos ver cada um desses. Em primeiro lugar, vamos começar com os socialistas franceses, que é o mais fácil. O socialismo não é do Marx. O socialismo é anterior a Marx. O que é o socialismo? É um culto à sociedade. O socialismo, pensado por Saint-Simon e todos esses grandes pensadores franceses, é um filho do pensamento de Montesquieu. É um filho do iluminismo. É um filho da Revolução Francesa. Então eu quero que vocês pensem comigo a seguinte situação aqui da Revolução Francesa, para a gente entender. A gente está numa França absolutista. O rei manda. O rei chegou a dizer: o Estado sou eu. O rei criava a lei que ele quisesse, colocava a taxa de imposto do jeito que ele quisesse, ele conduzia o caso jurídico e ele sentenciava. Ele era o poder, o Estado. Este rei forte, o neto dele, extremamente esbanjador, vivia de festa, casou com uma mulher tosca, igual muitos desses blogueirinhos de Instagram hoje em dia, Maria Antonieta. Vivia de festa, de brincadeira, de maquiagem, vestido caro, coisas importadas e tal. E um dia disseram para ela: Maria Antonieta, o povo tem fome. E ela então que come um brioche. A resposta da riquinha. Hoje em dia ela seria cancelada. Naquela época não. O povo estava com tanta fome, tão indignado, que eles decidiram partir para a violência. A gente cansou desse rei. Tomaram a Bastilha, que era a grande prisão que tinha na época. Curiosidade histórica, o Marquês de Sade estava preso lá por causa dos crimes de pouca vergonha dele. Quem tiver com dúvida do que são os crimes de pouca vergonha, basta lembrar que o termo sadomasoquismo vem do Marquês de Sade. Aí tomaram a Bastilha, pegaram todas as armas e começaram uma guerrilha. Aprisionaram o rei e o decapitaram. E não pararam por aí, nós vamos decapitar a nobreza, porque o povo está cansado de sofrer na mão da nobreza. Foi cortando cabeça de novo.
vamos cortar a cabeça do clero, porque o clero nos atrapalha também. Onde tem a igreja está sugando a gente. Esses padres só sabem se aproveitar da gente. Começaram a matar padre, a matar bispo, a matar freira. Matou, foi muito sangue derramado. Quem quiser, inclusive, uma dica de leitura, né? O Diálogo das Carmelitas, do escritor francês Georges Bernanos, conta a história das Carmelitas de Avignon. 12 carmelitas que morreram santamente guilhotinadas. O crime delas? Serem freiras católicas. Então começou aquela sangria, vamos matar todo mundo. Até o próprio idealizador da Revolução, Robespierre, foi decapitado. O povo cansou até dele, né? E o que o francês fez então? Reparem, ele tirou o rei e tirou Deus, tirou a igreja, varreram com as igrejas, né? Nós temos uma França então livre de Deus e livre da lei. E agora, o que fica para a nossa sociedade? Como é que nós vamos ter uma sociedade igualitária, fraternitária, igualdade, verdade? E livre. Eu estou tentando fazer o área aqui, não vai, né? Liberté, igualité, fraternité, né? E aí, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso com as leis. É o momento em que o Montesquieu começou a pensar as leis. A gente vai escrever uma lei e nós vamos seguir a lei, e todos serão iguais perante a lei. E para isso nós vamos pensar os três poderes. Foi ele que foi pensar nos três poderes, não ter o executivo, o legislativo e o judiciário. Não tem esse negócio do poder ficar todo na mão de um, que aí um julga o outro e ninguém vai fazer nada. E aí pensaram. Então neste sentido, a Revolução Francesa foi boa, porque ela queria expressar a liberdade e ela pensou num sistema. Mas reparem, estes homens querem trazer a paz na terra e criar uma sociedade perfeita e justa e igualitária a todo custo. O erro deles aqui é que eles estão querendo criar um mundo onde eles vão legislar como Deus. Eles querem resolver do jeito deles. Isso é uma coisa que o tempo ensina. Não olha a carinha de novo de quem fala, mas eu tenho alma velha. Tem muita coisa que a gente quer resolver e não tem como resolver. Porque eu aprendi rezando a Salve Rainha que este mundo é um vale de lágrimas. Tem coisa que não tem solução. É no céu que as coisas vão se resolver, não é aqui. Mas para eles não, a gente vai resolver aqui a todo custo. Nós vamos criar uma sociedade igualitária. Este é o ideal do socialismo francês. A sociedade, nós vamos ser uma sociedade igualitária, todo mundo vai ser feliz. Esses pensadores escreviam seus livros e o jovem Marx, com seus 17 aninhos, lia todos na casa do seu padrinho. Ele tinha um amigo do pai dele que era bem rico, ele vivia na casa desse amigo do pai dele, lia bastante, e o amigo do pai dele via a inteligência dele, enfiava livro nele, e ele cresceu com toda essa ideia de, não, a gente precisa de um mundo mais justo, a nossa Alemanha é muito injusta e tal, né? Esse é o primeiro pensamento do Marx, o socialismo. Segundo pensamento do Marx, Epicuro. Epicuro é um filósofo grego, lá, que é o cara que dá uma atualizada na ideia do Demócrito. Demócrito é o cara que descobriu o átomo, filosoficamente, ele usou o microscópio. Há quem diga que a filosofia não é ciência, não sabe descobrir nada, né? O Demócrito pegou e falou: eu pego um piso desse aqui, quebro ele no meio, quebro ele de novo, quebro ele de novo, quebro ele de novo. A realidade é feita de uma pequena partícula que não tem como dividir. E daí ele colocou o nome átomo. Tomos, no grego, é divisão. Daí, por exemplo, eu ponho um livro em tomos. O primeiro tomo, o segundo tomo é divisão. A é a negação. Átomo, aquilo que não pode ser dividido. Hoje em dia a gente descobriu que Demócrito estava errado. O átomo é dividido em prótons, nêutrons e elétrons. E hoje em dia a ciência descobriu que os prótons, nêutrons e elétrons são divididos em quarks e planks, né? Mas enfim, ainda usamos o nome átomo por causa do Demócrito. O Epicuro pegou e falou: Demócrito está certo, tudo é feito de átomo. Só que eu quero refutar qualquer ideia e razão platônica aristotélica. O Epicuro ele é contemporâneo de Aristóteles. Inclusive ele fez uma campanha de fofoca para fazer os atenienses terem raiva de Aristóteles, e Aristóteles fugiu de Atenas para não ser assassinado. Ele não batia com Aristóteles. E como ele pessoalmente não batia com Aristóteles, ele filosoficamente também não. Ele tinha raiva dessas ideias do Aristóteles e do Platão, de ideias que organizam as coisas.
Enquanto Platão dizia que, sei lá, este ambão existe porque ele é uma cópia do ambão perfeito das ideias, Aristóteles dizia que a matéria do ambão se organiza por causa da substância, a ambaneidade que existe neste ambão. Da mesma forma que eu sou humano porque a minha humanidade faz a minha matéria ser o que eu sou. Essa humanidade eu chamo de alma. Tira minha alma do meu corpo, do meu corpo, e meu corpo vai se desfazer. Essa é a ideia do Aristóteles, né? O Epicuro falou, isso é ridículo, porque vocês vão ter que ficar assumindo alma, substância, ideia. Não, nós somos só átomos. Os átomos se esbarraram aí por acidente e viraram você. O que era antes? Não sei. Era outra coisa. E a qualquer momento eles podem se desesbarrar e ir para o outro lado aí, você vai desaparecer, a gente vai desaparecer e vai ficar achando que a gente tem uma continuação aí. Eles vão esbarrar e virar um tatu, um elefante, uma cadeira. Os átomos são descontrolados. Eles batem e viram qualquer coisa, só existe isso. Isso era o pensamento do Epicuro. Marx fez a tese de doutorado em Epicuro. Terceiro caso, juventude hegeliana, esse é mais complicado. Hegel decidiu se colocar como um novo nome da filosofia alemã. E ele fez o seguinte: ele percebeu que o mundo, segundo ele, funcionava de um embate de contrários. Tudo existia entre opostos. E esses opostos, quando eram confrontados, geravam uma nova realidade, que por sua vez ia achar o seu oposto. Por exemplo, a carne, a madeira e o fogo são opostos. Se eu colocar a madeira e o fogo, eles vão virar o carvão. O carvão e a carne são opostos. Se eu coloco eles em choque, vira o churrasco. O churrasco e a maionese picante são opostos. Se eu coloco eles em contrato, temos aí uma bela refeição. Então, ele percebeu que o mundo ia funcionando desses choques de contrários. Então, ele bolou a dialética hegeliana. O que é a dialética hegeliana? É a chave do pensamento de Hegel. Para ele, tudo que existe é feito em tese e antítese. Bom, o bom português pede-nos para dizer antítese, aí fica difícil entender o que é, né? Deixa eu tirar esse acento e falar errado de propósito aqui. A tese é a antitese. É porque vira uma proparoxita, né? Eu tenho que ver a antítese. A tese é a antitese, o contrário da tese. Quando a tese encontra a antítese, vira a síntese, que é uma nova realidade. A síntese, por sua vez, passa a ser uma tese, que vai encontrar a sua antítese, e aí essa coisa não para nunca. Por que essa coisa não para nunca? Porque é o jeito da natureza evoluir. E ela sempre vai evoluir para melhor, porque a síntese é sempre melhor do que a tese e a antítese. Então, a primeira coisa, em Hegel a gente assume que está tudo em evolução, e a gente assume que evolução quer dizer melhoria, quer dizer que ser mais evoluído é ser melhor. Sim, Marx foi influenciado por Hegel, mas Charles Darwin e Auguste Comte também. Então, essa ideia que a gente tem aí, a gente já sabe de onde veio. Porque evolução quer dizer mudança, não quer dizer necessariamente melhoria. Do mesmo jeito que o ser humano evoluiu, se a gente pensar no evolucionismo darwinista, né? Do mesmo jeito que o homem é evoluído porque saiu da água para evoluir, a baleia fez um movimento contrário. Se a gente analisar biologicamente, dentro da teoria evolucionista mesmo, né? A baleia é um mamífero que andava na terra, tinha 4 patas, que foi para a água e virou baleia. Ela evoluiu ao contrário, desevoluiu. Quem disse que sair da água e entrar na água é melhoria? Porque evolução quer dizer mudança, não quer dizer melhora. Por exemplo, vamos falar da evolução da música? E vamos pegar as músicas dos anos 60 para cá? Acho que eu provei o meu ponto aqui, né? Obrigado. Mas pro Hegel não, é melhoria. Pro Hegel sempre vai ficar melhor. O Hegel, ele é colado aqui com tiririca, pior que tá, não fica. É sempre melhor. E sempre nesse sentido de dialética. E o que o Hegel percebe? Existe um espírito. Porque Hegel fez teologia no seminário protestante de Kant. Era um crente devoto.
teólogo. Existe um Deus. E existe um mundo material. Espírito, matéria. Isso aqui é uma tese antiga. Então o que Hegel concebeu? O espírito absoluto, o grande espírito, criou o mundo material para poder se aperfeiçoar, para ele entrar em movimento dialético com o mundo, que é o contrário dele, e sair em uma nova realidade superior. Então, se vocês olharem, o Deus de Hegel não tem nada de divino, ele é um Deus que precisa da gente para evoluir, e na verdade ele é um Deus que está em processo com a gente e vai virar uma coisa nova. E para Hegel, o que é o ápice da evolução do movimento dialético? Em primeiro lugar, ele mesmo que descobriu o movimento dialético, mas para ele é o Estado. Quando o Estado chega, nós temos o ápice do movimento dialético. Por quê? Porque você tem indivíduos trabalhando entre si como se tivesse um espírito comum. A matéria e o espírito combinaram ali. Vou explicar isso melhor. Eu estava com meus alunos do direito na faculdade e eu perguntei para eles: nós vamos fundar um país agora. Está aqui o povo. Organiza esse povo aí para mim. O que precisa? Aí eles são alunos de direito, né? Nós precisamos de leis. Aí o outro falou: a gente precisa de uma estrutura burocrática para a gente organizar essas leis. E aí o outro disse: a gente precisa de controle e disciplina. Eu falei: esse país vocês não duram uma semana. Ele vai: por quê, professor? Eu falei: vocês pegam um monte de gente, tranca num lugar e fala: agora vocês vão ser meus, vocês têm que seguir as minhas leis, a minha estrutura e a minha disciplina. Esse povo te corta com a cabeça. O que um país precisa para ser um país? Isso já é mais ou menos essa cara que vocês estão fazendo aí para mim agora. Eles precisam se identificar enquanto país. Mas Sérgio, por que você quer que o Brasil dê certo? Não é melhor o Brasil se explodir com Bolsonaro, Lula e todo mundo assim? Mas por que você insiste para o Brasil dar certo? Porque eu estou dentro dele. Mas é só sair. Quase isso. Porque é o meu país. A gente cria essa identificação. É o meu país, é o meu povo, é o meu lugar, é a minha cultura. Eu sou brasileiro com muito orgulho. Ou melhor, moro num país tropical, abençoado por Deus. Isso é o plano, para Hegel, é o ápice da evolução. O Espírito se encarnou com a matéria de tal forma, não no verbo encarnado de Cristo, mas o Espírito se encarnou de tal forma com a matéria que criou o Estado, onde as pessoas se identificavam no espírito comum. Era o ápice da evolução. O mundo tinha sido criado para isso, para virar um Estado. Vai lembrar, Hegel bate mais ou menos com o surgimento do Estado moderno, o fim do feudalismo. Sobretudo na região em que ele vivia, a Alemanha ainda estava no feudalismo bem atrasado em relação à França e à Inglaterra. É o surgimento do Estado. Então, para ele ali, chegamos no ápice da história. E vai ser top. Inclusive em Hegel, que é pautado o movimento romântico. O que é o movimento romântico? Pegou mais na literatura do que na filosofia. Vamos louvar a glória da nossa nação. Vamos louvar os nossos símbolos nacionais. Vamos louvar a cultura que nos trouxe até aqui, a história do nosso povo. Né? Essa ideia de nosso povo. Isso é tudo uma ideia romântica. Né? E aí na Alemanha o que virou? A construção do Estado alemão, que na época era bagunça, era um monte de cidade de principados separados. Cada cidade principal governada por um era bagunça. E começou aquela unificação. Não, vamos criar o espírito alemão. O que é a glória do povo alemão? E aí é um momento que os autores aproveitaram. Goethe, por exemplo, escreveu Sofrimento do Jovem Werther. O Fausto começou a fundar a literatura alemã. A França olhou e falou: que chique, quero também. Eu sempre imagino o francês mais assim. Que chique, quero também. Vou contar aqui a história dos franceses. Aí o Victor Hugo, por exemplo, escreveu Os Miseráveis, O Corcunda de Notre Dame, Os Trabalhadores do Mar. A história do povo francês. O povo português olhou e falou: ora, hoje também quero, porque tudo que é moda na França, quero aqui também em Portugal. Né? Então, qual que era a glória do povo português? Nós somos descendentes dos templários. A gente expulsou os muçulmanos da Península Ibérica. A gente fundou o primeiro reino da Europa.
esse era o orgulho do português, né? Começou a escrever história em que eles eram cavaleiros. Eurico Presbítero, do Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco com Amor de Perdição, Amor de Salvação, com as histórias de cavalaria medieval. Aí isso aqui veio para o Brasil. Tudo que tinha em Portugal vem para cá. Resultado, a gente está comendo o cocô do cocô do cocô, né? Porque o alemão pensou, o francês copiou, o português pegou e chegou aqui. Aí o brasileiro, não, vamos voltar para a Idade Média. A gente não teve Idade Média. A gente foi descoberto em 1500. Como é que a gente faz? Ué, volta porque que tinha antes disso. Aí você pega a literatura romântica, o que ela exalta? O índio e a natureza, que era tudo que tinha antes disso. Então, é o momento que surge o Peri, o herói do Guarani, né, do José de Alencar, ou a Iracema, a Índia dos lábios de mel. Você pega, por exemplo, o Jucapirama, do Gonçalves Dias, né, descendo do povo da tribo Tupi, aquele índio, dá vontade de pegar um arco e flecha e sair para matar canibal, né, junto com ele, né. Ou você pega com o próprio Gonçalves Dias, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que gorjeiam, não gorjeiam como lá, né. Por quê? O que eu vou exaltar do Brasil? Eu não tenho uma história de um povo, nós somos uma colônia. A gente é um bando de vira-lata de raça miscigenada aqui nessa sala, e aí vendo em casa também. Que glória que eu tenho para construir um povo? A beleza natural. Eu moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. É isso que dá para fazer. Mas é toda a construção romântica, né? Beleza. Aí o que acontece? Hegel virou febre na Alemanha. Todo mundo era hegeliano. Era uma epidemia, assim. Pior que o coronavírus. Só que começou a surgir uma ala. Na verdade, duas, né? Começou a surgir uma divisão, criando duas alas. O pessoal que queria seguir Hegel à estrita e uma galera que queria questionar Hegel. Curiosamente, a galera que queria seguir Hegel à estrita era mais velha. E a galera que queria causar era a mais jovem. Então, essa galera mais velha começou a chamar esses jovens de os jovens hegelianos. Meio que para denegri-los, né? E eles aceitaram o apelido. Nós somos os jovens hegelianos. Outra forma como eles são conhecidos é a direita hegeliana e a esquerda hegeliana, baseado no esquema de direita e esquerda lá da Revolução Francesa, quando tivemos os jacobinos, aquele lance da divisão, né? E aqui vem um ponto interessante. Muitos de vocês que estão assistindo baixam no peito e falam, eu sou de direita. Quando perguntam para mim, professor, você é de direita? Que direita? Essa pergunta é complicada, porque cada um entende ela de um jeito. Em primeiro lugar, a maioria dos brasileiros entende o debate direita e esquerda como conservadores e progressistas. Ou, para usar o dialeto marxista, para eu falar com palavras marxistas, revolucionários e reacionários. Eles chamam os conservadores de reacionários e eles de revolucionários. E os conservadores se chamam de conservadores e eles de progressistas. É tipo o crente católico brigando com rezar e orar. É tudo a mesma coisa. Olhando desse ponto de vista, eu seria de direita, porque eu me identifico com os conservadores. Apesar de que tem um conservador insuportável na internet, mas eu me identifico com a ala conservadora. Se a gente aplicar isso para a Igreja Católica, aí eu já não me identifico com os conservadores da Igreja Católica, porque os conservadores da Igreja Católica negam o Vaticano II. E os progressistas da Igreja Católica abraçam a TR. Aí eu seria o que eles chamam de neoconservador, que eu também acho a expressão ridícula. Mas enfim, vamos deixar isso aqui de lado. Essa é uma definição. Temos outra definição. Se é de direita ou de esquerda? Se é capitalista ou comunista? Essa é outra forma de definir. Nenhum dos dois. Porque o capitalismo, o movimento libertário capitalista, que vem com aquela ética de faça o que você quiser, a vida é sua, é um pensamento protestante. E quem quiser aprender mais sobre isso é só ler a ética protestante e o espírito do capitalismo. O capitalismo, ele esvazia o mundo da sacralidade, joga a ética de um ponto de vista totalmente pessoal, você e Deus, né? Igual os crentes resolvem, né? Confessa com Deus, tudo com Deus, resolve ele e Deus, joga tudo do ponto de vista e tudo vira mercadoria. É um mundo totalmente vazio, onde ninguém vale nada, a gente vale o preço do dízimo. A gente compra a salvação igual a gente compra um perfume da Boticário. E ser feliz é comprar as coisas. O capitalismo é uma tragédia, e não sou eu que estou dizendo. É o Papa Leão XIII, na Renovada. Só que o outro extremo é o comunismo.
pegar e falar, então não vai comprar nada não. Agora vamos tomar tudo de todo mundo, tomar propriedade privada. Opa, peraí, vai tomar propriedade privada não. A propriedade privada é bem inalienável do homem, porque faz parte da sua dignidade possuir. Tá, aqui também, eu estou só repetindo o texto. Então, neste ponto de vista, eu não sou libertário e não sou comunista. Então, nesse ponto eu não sou direita nem esquerda. Aí eu tenho amigos que falam, mas eu sou libertário em economia e conservador dos costumes. Quando diria o Luiz Felipe Pondé, isso é brega falar, porque não tem como você ser os dois. A economia não vai deixar você ser conservador nos seus costumes. Porque a economia pega todo o seu dinheirinho de você que assinou sua Netflix, que assinou sua Disney Plus, que foi ver um filme dos Vingadores, que tem um computador Microsoft, deixa eu pensar em mais empresas que tem. Pegou todo esse dinheirinho e financiou clínica de aborto. Então não tem como você ser conservador em costume e libertário em economia. Porque a liberdade econômica, ela é necessariamente a liberdade ética. Você fazer o que você quiser. E o cristão deve concordar com isso. Então você está dizendo que nós católicos não podemos ver Netflix, não podemos... Não, eu estou dizendo que, olha, eu tenho Netflix, eu tenho Disney Plus, eles podem lançar coisas dos Vingadores à vontade, eu vou ver tudo, porque eu sou um nerd de carteirinha. Mas você não fica preocupado do dinheiro ir para a clínica de aborto? Eu estou dando dinheiro para o entretenimento. O que ele vai fazer com o dinheiro a partir do momento que é dele, ele vai se ver com Deus, no juízo final. Eu não vou ficar levantando bandeira de católicos boicotam a Netflix, sabe por quê? Porque não funciona. Quer ver um exemplo? Católicos boicotam Porta dos Fundos. Eu nem assistia Porta dos Fundos. Quem aqui assistia Porta dos Fundos? Mas ficaram naquela coisa. Boicotam Porta dos Fundos. Resultado, show de acesso, porque todo mundo queria ver. Porque os carolão insuportáveis da sociedade ficavam gritando que não pode ver. O resto do povo foi ver. Boicote de católico não funciona no nosso mundo. É pensar com um pouco de estratégia. Então, eu não faço boicote. Eu espero que se vejam com Deus, esses abortistas. Ser católico é isso também, né? Saber que tem muita coisa que a gente não vai resolver aqui, só lá. E aí vem a terceira divisão, que é essa. A juventude de esquerda e de direita hegeliana. Os dois têm o mesmo pensamento Hegel. O Estado, a evolução, fica melhor, a dialética, esse esquema todo. Só que a direita acha que chegamos no fim da evolução. É o Estado. E a esquerda dizia, ainda não é o fim. Se a gente não combater o Estado, a gente não vai para o próximo passo. Então a diferença deles era essa. Então a direita começou a fincar no Estado, na glória nacional e na Igreja Nacional. Nós estamos falando da Alemanha, onde surgiu o protestantismo. Eles fincavam o pé ali, a glória da nossa religião cristã, protestante, luterana, é a glória do nosso povo, e ficavam firmando o pé. E a esquerda, esses caras não vão deixar a gente ir para o próximo passo, porque eles estão achando que esse é o último. Vamos fazer o seguinte? Vamos começar a atacar a religião, já que a política a gente não pode atacar. Vamos deixar o marxista falar agora. A partir de 1837, a disputa pelo legado de Hegel, prenunciada nas diferenças entre Savin e Gans, um de cada lado, avança com a configuração de uma ala direita, onde se alinharam os conservadores, os chamados hegelianos ortodoxos, e a ala esquerda, mencionada por Engels, na qual se encontravam os jovens hegelianos. Estes, em Berlim, criam naquele ano o Dorfklub, o Clube dos Doutores, associação informal de intelectuais com formação acadêmica ou em vias de concluí-la, cuja liderança inconteste cabia a Bruno Bauer, grava esse nome aí, secundado por Karl Friedrich Popper, Adolf Gutenberg e ainda Arnold Rush. Este último, no ano seguinte, passaria a editar o periódico Hallisch Harbucher. O meu alemão é uma porcaria, então eu leio como se fosse inglês. Que daria à luz a materiais que divulgam a ideia da ala esquerda, ideário no qual se expressavam interesses de franjas liberal-burguesas emergentes. Tais ideias, inicial e frequentemente enunciadas em desenvoltas tertúlias no conhecido Café da Capital.
Essas discussões giravam em torno de ataques à teologia e do empenho em liberar o hegelianismo do misticismo. O que eles queriam? Já que a gente não pode atacar a política, porque nós vamos dar um problema na nossa cabeça, a gente é só jovem universitário, vamos atacar a religião. Então é um grupo para falar mal de Deus. É um grupo ateu. O Marx era amigo do Bruno Bauer, pessoal, carne única. Ele começou a frequentar esse grupo e abraçou as ideias desse grupo. Neste grupo vai surgir um livro de um autor chamado Feuerbach. E Feuerbach vai dizer o seguinte: não é o homem, não é Deus que cria o homem, mas o homem que cria Deus. Nós, na verdade, inventamos Deus porque a gente precisava colocar em alguém tudo aquilo que a gente aspira como ideal. Eu quero ser muito bom, quero ser muito amável, quero ser muito forte. Então eu invento uma divindade e fico imitando ele para ver se eu chego lá. Se vocês notarem, ele pegou a dialética hegeliana e inverteu de ponta cabeça. Não é o espírito absoluto que criou a matéria para virar o Estado. É a matéria que inventou o espírito absoluto para virar. Né? Ele inverteu o negócio. E o Marx aplaude o Feuerbach. Inclusive escreveu um livro chamado Tese sobre Feuerbach, em que ele falou desse autor. O que vai acontecer com o Marx? Ele vai desentender com a juventude hegeliana, vai para a França, vai desentender com os socialistas franceses e vai para a Inglaterra. Na Inglaterra ele pega o ápice da Revolução Industrial e um monte de trabalhador por aqui com seus patrões que os obrigam a ficar horas e horas trabalhando na fábrica. Ele estava com os 3 ingredientes e todo mundo com fome. Era só ele fazer o sanduíche e servir. Então ele vai fundir isso tudo. E aí nós temos a dialética histórica material de Marx. O que ele vai fazer? Para ele, o mundo evolui de forma dialética. Só que o mundo é só matéria, igual o Epicuro falou. O que vai acontecer então? Não existe esse papo de que o espírito criou a natureza, igual Hegel diz. Mas o Feuerbach também não é ateu o suficiente. O homem não inventou Deus. Não tem Deus coisa nenhuma. Esquece esse negócio de inventou. O homem não inventou Deus, não existe. Só existe o homem e o homem. E o homem explora o homem. O homem é a tese e o homem é a antítese. Nós temos o homem explorando o próprio homem. E é dessa síntese que sai a nossa realidade. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que atacar essa injustiça, o ideal socialista, para criar um Estado onde o homem não explore o homem mais. E aí nós temos a síntese do pensamento marxista, que é primeiro capítulo do Manifesto do Partido Comunista. A história de todas as sociedades que existiram até hoje é a história da luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestres e companheiros, numa palavra, opressores e oprimidos, sempre estiveram em constante oposição uns aos outros, envolvidos numa luta ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta, que terminou sempre ou com uma transformação revolucionária de toda a sociedade ou com um declínio comum das duas classes de luta. A síntese. Então Marx é basicamente isso. Como eu identifico um pensamento marxista? Primeiro, ele é material. Ele não aceita nada que não seja material. Ideia. Porque quando eu falo material, não estou falando só Deus e anjo não, gente. Estou falando de ideia. Espírito de um povo. Costumes. Isso não é material. Tira. É só matéria. É só átomo. O que existe? Só existe a economia. O dinheiro. E um explorando o outro. Aí é o segundo ponto do Marx que a gente consegue abstrair. Sempre vai ser uma luta de classe. Sempre vai ter opressor e oprimido. Que foi isso que ele fez com a dialética hegeliana. Ele transformou em opressor e oprimido. Terceiro ponto, sempre vai querer mudar o mundo, porque ele pegou isso dos socialistas. Então o pensamento marxista é materialista, uma colocação de opressor e oprimido, e quer mudar o mundo. Esses são os 3 pontos do pensamento marxista. Com isso eu resumi não só o Manifesto do Partido Comunista, mas toda a obra marxista, inclusive o Capital, que é 2 calhamações assim que eu só tenho em PDF.
conhecer uma ideia marxista? Olhar esses 3 pontos. E aí a ideia do Marx, ela é muito, né, como eu posso dizer, fácil de aplicar em cada realidade. Porque você só pega esse sistema que está aqui e joga para a sua realidade. O Manifesto do Partido Comunista, se vocês pegarem para ler, o Mário Sérgio leu depois que eu recomendei, ele tem uma pancada de prefácio. Olha aqui, lembra que eu falei para vocês que eu li a primeira linha do Manifesto do Partido Comunista? Eu estava com o livro aberto aqui, ó. Isso aqui tudo é prefácio. Por quê? Para cada edição que eles faziam, eles adaptavam o manifesto para aquela realidade. Então tem aqui, olha só, prefácio da edição russa de 82, prefácio da edição alemã de 72, prefácio da edição alemã de 83, prefácio da edição inglesa de 88. Ele adaptava para cada realidade. E quando Marx morre, os marxistas começam a fazer a mesma coisa. E aí fazem tudo que eu li aqui para vocês no começo, lá que eu falei as influências de Marx, né? Então vamos brincar agora de fabrique o seu próprio grupo marxista. A gente vai pegar o Marx e vai jogar no ambiente e nós vamos criar uma realidade. Vamos lá. Vamos jogar Marx na sala de aula. Quem que a gente tem na sala de aula? Professor e aluno. Professor e aluno. Quem vai ser o opressor e quem vai ser o oprimido? Professor e opressor. E o aluno é oprimido? Então, mas só tem isso então, só isso, né? Sim, porque é só matéria. A gente não pode considerar mais nada que não for material. Então só tem eles. Beleza, o professor está explorando o aluno. Está faltando só um passo. A gente tem que mudar a sociedade. Então a gente agora vai tirar o aluno da condição de oprimido do professor. Como é que a gente faz isso? Vamos lá, vou trocar a pergunta. Como o professor oprime o aluno? O que ele está fazendo na sala de aula? Ensinando. Então agora vamos tirar o aluno da pensão do professor. O que nós vamos tirar? O aluno ensina. Nós temos aqui o pensamento do Paulo Freire. Qual que é o nome do Paulo Freire? Gente, isso não está escondido, eu não estou dando doutrina secreta. Qual que é o nome do livro do Paulo Freire? A Pedagogia do Oprimido. E ele fala exatamente isso. Os professores não devem oprimir os seus alunos com o seu conhecimento, mas ele tem que ser um facilitador. Então para com essa coisa de sentar aqui na frente os alunos aqui para aprender com você. Vamos fazer uma roda para todo mundo aprender junto. Ele está querendo mudar a sociedade. Mas o que você acha do assunto? Fala o que você acha do assunto. Cara do cabelo pra ele. Vamos trocar de novo. Vamos pegar agora o marxismo e vamos jogar na igreja. O que a gente tem na igreja? Padre e fiel. Porque Deus e a Eucaristia foi para as cucuias, porque na material não. Tirei tudo aqui, só ficou o padre e o fiel. Quem é o opressor, quem é o oprimido? Padre. É o padre. Então como é que o padre oprime o povo? Só ele tá mais São Paulo. Pastoreando o povo, né? Sendo padre. É difícil colocar no verbo, pastoreando o povo. Então vamos levantar o sacerdócio do povo, que não é errado. O povo tem um sacerdócio para ser exercido, como batizados. O catecismo fala isso. Mas vamos ficar só no aspecto material aqui. Vamos erguer o povo e criar os líderes, as nossas comunidades eclesiais de base, as nossas lideranças laicais. Tirar a sacralidade. Tirar a sacralidade. É igual São Francisco falava assim, né? Se eu ver o padre e o anjo, eu vou beijar a mão com o padre, porque a mão consagra a Eucaristia. E tira essa sacralidade. O padre e o povo é igual. Então você não tem mais aquele respeito pelo padre. Então, o padre virou um líder político. Exato. E a prova disso aí, eu acho bom que eu dou risada. Se o padre é só mais um, para que eu vou ser padre? O fruto da TL é seminário vazio. Pode olhar, os padres TL é tudo velho. Próxima geração não vai existir TL, eles se consumiam sozinho. Deus resolveu o problema sozinho, amém. Vamos pegar agora e pegar o marxismo e jogar no direito. No direito eu tenho polícia e ladrão. Quem é o opressor, quem é o oprimido? Aí cria essa ideia de o ladrão está sendo oprimido, vamos usar os direitos humanos, usa mal os direitos humanos. Os direitos humanos são ótimos, são muito bons. Eu dou aula de direitos humanos, gente. João Paulo II bate palma com direitos humanos. Só que os direitos humanos virou um negócio de o bandido é um coitadinho e o policial é um monstro que está oprimindo o bandido. Só que tem muita gente que acaba indo para outro extremo. Não, o bandido tem que matar tudo. Opa, se eu escutar um católico falando isso, eu acho que o 5º mandamento é não matar. Será que mudou? Mudou, atualizaram o catecismo, Papa Francisco. Não é o caso. Então assim, tem que tomar
esse cuidado. E aí vai sendo aplicado. Joga dentro da relação homem e mulher. As mulheres são oprimidas. Eu preciso aniquilar a masculinidade, transformar as mulheres nas Maria João. O feminista está fazendo isso, ele retira toda a feminilidade da mulher. A mulher pode fazer tudo, menos ser mãe e cuidar dos filhos em casa. Mas o feminismo libertou a mulher. Aí te pergunto, Teresa, é legal agora ser profissional dentista e dona de casa ao mesmo tempo? Eu acho que Não, vocês não viram a cara dela. É bom ser dona de casa e dentista ao mesmo tempo? Eu acho que ela pensou assim, nossa, eu tenho que lavar as louças. Não, o grupo hoje está trabalhando, ela está sendo secretária, está fazendo os bolos dela que ela faz toda sexta. Aí. Não libertou a mulher, deu trabalho dobrado para ela. Joga isso para a relação da homossexualidade. Os homossexuais são oprimidos. Eu estou dizendo que não existe preconceito? Não, eu estou dizendo que está sendo criada uma luta aqui. Só existe isso. E quem não é gay é necessariamente homofóbico. O mesmo você pode jogar por causa do movimento negro, do Black Lives Matter, você pode jogar para qualquer coisa. Eles alimentam a... Lembra que eu falei que o pessoal em inglês estava por aqui, os fabricantes? Eles alimentam isso, jogam o esqueminha, o povo já está com farsa para tomar ódio, toma ódio, e a cisânia está feita. Esse é o pensamento marxista, facilmente aplicável a qualquer realidade. E foi isso que muitos pensadores fizeram. Você tem pensador do movimento negro que é marxista, pensador do movimento feminista que é marxista, direitos dos animais que é marxista, meio ambiente que é marxista, né? Porque aí o opressor oprimido é o homem, então o homem tem que ser extinto para o planeta, para a Amazônia viver em paz, né? Opa, peraí, não é assim. Eu prefiro muito mais não é Laudato Si do Papa Francisco. Eu prefiro continuar vivo cuidando da terra, do que ter que sumir para a terra, né, prosperar. Então esse é a dinâmica do pensamento marxista. Concluo aqui, né, a fala, só vou abrir 2 OBS agora, e prometo que termino. Primeiro OBS, fica aquela discussão, nazismo é de direita ou de esquerda? Depende de qual dimensão de direita e esquerda que você tem. Porque para o comunista, ele joga do ponto de vista do reacionário conservador. Para ele, o nazista é conservador, porque não quer aceitar as ideias dele. E ele não está errado em falar isso, porque os nazistas matavam comunistas no campo de concentração. Só que se você jogar para o plano hegeliano, eles são irmãozinhos, porque os dois são filhos de Hegel. O nacional-socialismo, que é o nazismo, e o fascismo, tem o quê? Glória do povo alemão, somos um Estado perfeito, somos a evolução. É uma direita hegeliana. Só que aos nossos olhos conservadores, uma direita hegeliana é esquerda, né? Porque a gente não é hegeliano, mas para eles é direita. O nazismo é de direita hegeliana. Tem nada a ver com nós conservadores católicos, porque a gente nem da Alemanha a gente manda. E aí o segundo OBS, essa questão dos alunos, né? Criou-se hoje em dia, sobretudo com a internet, muita ideia do eu preciso ter opinião, eu preciso opinar. Eles confundem a liberdade de expressão com o dever de expressão. E existe hoje muita gente, o pessoal, não, eu quero opinar sobre o assunto, ou eu preciso que você opine sobre o assunto. Como eu tenho um trabalho no Santa Zoeira, né, o podcast, o pessoal já me conhece, aí vem. O que você acha do discurso do Papa na Síria? Eu falei, com todo respeito ao Santo Padre, mas o Papa Sírio, vocês podem, não tem nada a ver com a minha vida. Não sei, nem vi o discurso dele pro Sírio, não me interessa. Não, mas é porque nós queremos saber qual é o posicionamento dos católicos. Você não precisa se posicionar em tudo. Você não precisa. O Olavo de Carvalho fala um negócio que eu acho fantástico. Eu não gosto de tudo do Olavo, mas eu aproveito coisa demais dele também, porque para mim, até um relógio quebrado tá certo 2 vezes no dia. E eu vou tirar uma coisa bonita do Marx aqui para acabar. O Olavo fala que a gente tem que fazer matéria de volta de pobreza em matéria de opinião. Que necessidade é essa de dar opinião que a gente criou? Aí a gente lê um artigo, vê 2 vídeos no YouTube e quer ser perito no assunto e discutir na internet. O problema do bolsonarismo no Brasil é isso, a galera que viu as notícias no WhatsApp e virou perito em política. Não, porque você é comunista. Eu falei, vó, senta aqui, vovó. O que é o comunismo? Não, é porque o comunismo é essa safadeza, não sei o que, não sei o que. Eu estou falando da minha avó. Mas ela tem direito, porque ela é uma avó. Uma senhora velhinha.
Eu não vou cobrar da minha voz tudo. Mas eu escuto do mesmo jeitinho isso da boca de um jovem católico universitário. Isso para mim é um crime. Porque ele é um jovem católico universitário. Ele tinha que comer o catecismo com farofa, as coisas do curso dele com farofa, e ele tinha que conhecer as ideologias. Nossa, você está exigindo tanto de um jovem universitário? Estou. Porque para mim os jovens universitários são a esperança. E o jovem não lê e paga de intelectual. Quantos blogueirinhos católicos intelectuais que sabem tudo de temperamento, de modéstia católica, eu julgo o Papa Francisco é um comunista, tá, não sei o quê. Esse jovem nunca leu Marx, não leu metade de livro de psicologia para vir falar de temperamento na minha cabeça, não sabe nem quem é Aristóteles, e fica aí. Menos, você não precisa da opinião de tudo. Faça seu bom trabalho profissional, né? Conheça aquilo com que você lida. Eu lido com Karl Marx todos os dias. Eu sou estudante da UEG. Eu lido com Karl Marx todos os dias. Então aqui, ó, o tamanho da biografia dele que eu comprei. Isso aqui é aquisição nova. Mas é porque é o meu trabalho. Se não fosse meu trabalho, dane-se Marx, eu vou fazer meu trabalho bem feito. E não vou tomar briga. Por quê? Porque eu preciso santificar meu trabalho. Por que eu preciso santificar meu trabalho? Porque a igreja falou que nós devemos santificar os nossos trabalhos. E esse é o jeito de resolver o problema que o socialismo estava trazendo. Você está sendo explorado? Tá. Patrões, vocês estão errados, mas vocês, funcionários, não se revoltem contra seus patrões. Santifiquem o trabalho de vocês. E tenham como modelo São José Operário. São José Operário é a coisa mais comunista que a igreja poderia fazer. Por quê? São José não era operário. Ele era carpinteiro. A igreja fez isso quando o socialismo estava moendo solto. Foi o Papa Pio XII que fez isso. Na década, eu vou errar a década, agora eu vou chutar a década, não. Foi o Papa Pio XII que fez isso. Ele criou o título de São José Operário. Ele chamou São José de operário. É um termo que só os marxistas usavam. Ele roubou esse termo dos marxistas e colocou São José como um modelo dos trabalhadores. São José Operário é a igreja mostrando que eu consigo tirar coisa boa de tudo, até dessa desgraça desse marxismo. E dizendo pra gente que quando vier a revolta, quando vier a indignação, a vontade de lutar, lembre-se, você faz as coisas por Cristo e por Maria, como José fazia na carpintaria. Termino. Obrigado. Pergunta alguma coisa, algum coloca, alguma coisa que vocês querem fazer ou pai? Pode fazer uma pergunta? Assim, eu sei que é um assunto assim para mais de hora, mas assim, fala em poucas palavras assim que você conseguir sobre, você já até falou um pouquinho sobre o marxismo cultural. O marxismo cultural, ele é filho de duas coisas. Primeiro, da escola de Frankfurt, que eles pensaram assim: o marxismo soviético não deu certo, a gente precisa fazer de um jeito melhor. Se a gente entrar na cultura. Mas o grande pensador do marxismo cultural foi o Antônio Gramsci, que era um italiano, que tinha raiva do fascismo italiano e foi preso por causa do fascismo italiano, que perseguiu ele. O problema é que prenderam ele e deixaram ele muito tempo preso com papel e caneta. E ele teve essa ideia de a nossa revolução, ela não precisa ser sangrenta. Nesse ponto ele estava destoando o Marx, porque o Marx queria necessariamente que a revolução fosse sangrenta. Ele pegou e falou: a nossa revolução tem que ser aos pouquinhos. Porque ser marxista envolve um repertório, e a escola de Frankfurt tinha criado todo esse repertório, com essas três ideias aqui que eu falei. É só a gente ir colocando aos poucos. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que tomar a elite intelectual. Porque a elite intelectual está por cima da carne seca. Isso Marx concordava. E aí os intelectuais põem o pessoal para repetir. Só que esse esquema tem que ser elaborado de tal forma que eu tenha pessoas trabalhando para mim que não percebam que estão trabalhando para mim. Eu vou ter um pequeno conselho, esse pequeno conselho vai disseminar as ideias e vai passar para os chamados imbecis úteis, ou idiotas úteis, que vão
assimilar toda a ideologia e passar essa ideologia adiante como papagaios. Eles vão passando para as classes. Isso começa ali na classe dos intelectuais, aí passa para a classe dos artistas, depois passa para os influenciadores, até chegar na última tiazinha da esquina que vende salgadinho e pensa que o governo tinha que dar as coisas para ela. Isso é um pensamento totalmente esquerdo. O governo tem que me dar. O governo não é teu pai. Tutela estatal. Tudo estatal. É uma ideia totalmente socialista. Né? Então, o marxismo cultural ele funciona nessa esfera. Então, quem pensou? Você não pode chegar para o professor, apontar o dedo e falar para o professor: você é um vagabundo, que você é marxista. Porque ele nem sabe. Ele jura que a ideia é dele, coitado. E ele jura que ele está fazendo isso para salvar o mundo. Bolsonaro, vamos pegar o caso do Bolsonaro. Bolsonaro fez muito marxista sair do armário. Tinha muito marxista que era marxista embustido. De repente está lá, Lula 13. Isso, desabrochou a margarida vermelha. Né? Muita gente se revelou marxista com o Bolsonaro. Mas por quê? Qual é o discurso que se faz com o Bolsonaro? Não estou dizendo que sou a favor, porque eu critico o Bolsonaro desde a hora dele ser eleito. Porque o pessoal tomou ele como símbolo do... Nossa, é o candidato católico. Eu falei, esse cara é candidato católico? No outro dia ele está na igreja aqui, no outro dia no terreiro, esse cara não é católico não, ele está usando a gente. E outro, ele é militar. Militar tem todo pensamento hegeliano de direita. Eu falei, não vou ficar quieto. Mas se vocês pegarem uns horas do chá antigo dele, dão uma despetada no Bolsonaro. Sobretudo com esse lance de pena de morte. Porque o Papa Francisco cortou a pena de morte do catecismo e eu cortei junto com ele. Se o Roma falou, para mim, amém. E aí, como foi feita a campanha contra o Bolsonaro? Olhem bem, tentem ouvir o outro, né, um esquerdista. O que um esquerdista fala do Bolsonaro? Ele é um genocida, Racista. ele é racista, Fascista. ele quer matar os gays. Se o Bolsonaro fosse eleito, todos os gays morreriam. Ele foi eleito, no outro dia eu passei na porta do Smart Fit, estava cheio lá dentro. Não aconteceu nada. Fica essa espetada aí. Eu tenho um humor ácido, desculpa. Por exemplo, a última, que o Paulo Coelho, inclusive, foi quem usou. Foi um belo do idiota útil, porque o Paulo Coelho não é a mente do pensamento esquerdo no Brasil, ele é só um idiota útil. Ele repetiu: a morte do Paulo Gustavo é culpa do Bolsonaro. Gente, que brasileiro não gosta do Paulo Gustavo? Não tem como não gostar, ele é divertido, é um humorista, é um cara de gente boa. Mas ele é... A minha mãe, ela tem preconceito com gay mesmo. Ela tem preconceito mesmo. Para ela, gay não é gente. Né? Mas tadinha. É velha, da época dela. Deus perdoa. Ela adora o Paulo Gustavo. Ela assistiu todos Minha Mãe a peça. Ela foi no cinema ver Minha Mãe a peça 3. Por quê? Porque se envolve, é divertido. A pessoa boa. Né? Aí você chega e fala: o Bolsonaro matou o Paulo Gustavo. É muito fácil tomar aula do Bolsonaro depois disso. Porque o lance aqui é uma coisa que é um termo extremamente marxista: a narrativa. Porque para o marxista não existe história e não existe verdade. Porque a gente é material, lembra? A gente corta isso tudo. Existe o jeito que eu vou fazer a história para oprimir ou o jeito que eu vou fazer para não ser oprimido, revolucionário. Então, para eles, tudo é uma história criada. Então, por exemplo, a história de que São Francisco de Assis, vou pegar São Francisco de Assis. A história de São Francisco de Assis foi uma história criada pela Idade Média para justificar a obediência ao Papa. Para isso, todas as histórias são criadas. E uma vez que ela é criada, eu posso criar o contrário. Então, eu vou criar uma narrativa que vá contra o Bolsonaro. Do mesmo jeito, eu posso fazer isso com a educação. Eu vou criar uma narrativa que mude a sua cultura. Eu vou criar uma narrativa que faça você criticar a sua visão do mundo. Eu vou criar uma narrativa que coloque o funk como a melhor música. Tem gente que engole isso. Eu vou colocar uma narrativa que coloque que a Igreja Católica é do mal. Eu vou colocar uma narrativa que o Papa Bento XVI é nazista. Um jornalista marxista não tem medo de mentir, porque para ele não é fake news. E foi o grande debate do Trump e do Bolsonaro com a esquerda, porque como jornalista, isso é ensinado no estudo de jornalismo. Colocar enviesamento político
na matéria não é modificar a matéria, não é mentir, é dar a sua narrativa, porque tudo é narrativa. Então o jornalista não tem medo de pegar e contar. Vocês viram o caso dos policiais que mataram os traficantes? Como é que eles colocam a narrativa? Vítimas da polícia. Trocou uma palavra. O sentido da matéria mudou. Isso é a revolução cultural acontecendo. Quem faz isso não tem ideia. Agora eu vou contar um segredo para vocês sobre. Vou encerrar que eu falo mais. Sobre essa questão. Felipe Neto, guru do conhecimento, descobriu Noam Chomsky. Ele descobriu o Chomsky, está lendo e está admirado. Direto no Twitter. Meu Deus, como o mundo não viu isso? Chomsky é um dos autores da Escola de Frankfurt. Anota, ele vai abraçar para ele a função de ser um propagador das ideias da Escola de Frankfurt no Brasil. Uma coisa que a gente não está engolindo isso aqui desde a década de 70. Né? Mas ele, não, que as pessoas precisam aprender, eu vou ensinar. Né? Tal. Ele vai abraçar essa missão para ele. Ele está fazendo isso de maldade? Não. E não é mal. É que para ele o mundo é injusto. Ele ficou rico com o YouTube, mas ele começou lá no Meia, região pobre do Rio. Ele tem amigo dele, nesse ponto eu tenho esse ponto comum, porque eu sou da Boa Vista. Ele tem amigo dele, estudou com ele a vida inteira, que morreu por causa do tráfico de drogas. Eu estou aqui e tem amigo meu que morreu com 14, 15, 17 anos por tráfico de drogas. Ele tem o mesmo drama que ele. Qual que é a diferença? Que o Felipe Neto, com seus 33 anos de idade, quer mudar o mundo. Socialismo, o terceiro ponto que eu falei. Né? E eu não quero mudar o mundo. Porque eu não sei, eu sei que eu não vou mudar o mundo, eu não sou Deus. Eu ganho mudando você que está me vendo, vocês aqui. Para mim está ótimo. Já foi demais. Eu não tenho pretensão de mudar o mundo. Isso é um ideal muito jovem. Isso passa. Por isso que o Olavo de Carvalho fala que ser marxista até os 17 anos ele perdoa. Quando a gente tem até os 17 a gente quer mudar o mundo, a gente acha que vai fazer diferente. Depois a gente cresce e vê que é melhor pagar os nossos boletos, educar os nossos filhos, fazer o nosso trabalho bem feito e amar os nossos amigos. Eu acho que é isso, assim, o problema do Felipe Neto e de todos esses idiotas úteis é que no fundo eles ainda são jovenzinhos de 17 anos, eles querem mudar o mundo, igual o Marx queria. E não vai mudar, gente. Eu queria falar duas coisas. Uma é com relação ao que você falou que todo mundo quer ter opinião, isso é uma coisa que me irrita bastante. Então, um dia um amigo meu falou para mim, eu acho, católico praticamente, eu acho que o aborto tem que ser permitido em caso de estupro e anencefalia, deficiência, sei o que. Aí a minha resposta dele foi assim, e quem disse que você tem o direito de achar alguma coisa? Porque tem assunto que a gente não tem direito, porque é assim, aborto é crime condenado pela igreja. Se você é católico, você tem que condenar o aborto. Se você aceita alguma coisa do aborto, então o mundo de igreja também deixa errado. Porque para você participar de determinada coisa, uma igreja, uma comunidade, uma sociedade, alguma coisa, você tem que cumprir o estatuto, a lei, sei lá o que. Então, o dogma da igreja é esse, então, o que você está fazendo aqui? Sai fora. Que aqui é um lugar que você não tem direito de achar. Agora, a coisa mais importante que eu queria falar é que a gente comemorou ontem Nossa Senhora de Fátima, né? E 104 anos da aparição, da primeira aparição, em 1917. E muita gente achou que a mensagem de Fátima ela seria para o século XX. E ela já provou que também está sendo para o século XXI, né? Com as coisas, o desenrolar das coisas que estão acontecendo ainda. Mas eu vi uma coisa muito interessante. Ela falou que se as pessoas se convertessem, que ia ter uma guerra pior que a Primeira Guerra e tal, e a Primeira Guerra, assim, e ela falando da consagração da Rússia. E todo mundo, mas por que a Rússia? Se a Segunda Guerra foi a Alemanha? E que não foi, na verdade, foi instigada pela Rússia. Eu não sabia disso. Descobri isso ontem. O Stalin catou metade da Alemanha para ele. Pois é. Então, a conclusão
chegar, é que o marxismo, o comunismo, todas essas doutrinas, sei lá se a gente pode chamar de doutrina, que estão doutrinando as pessoas, e como você diz que as pessoas são marxistas, muitas vezes não sabem. Então nós católicos, eu acho que é a hora realmente da gente cumprir os conceitos de Fátima, penitência, oração pelos pecadores, principalmente nos preocuparmos com tantas almas que estão pelo inferno, por causa aqui no Brasil, então, de uma forma muito abrangente por causa do marxismo cultural. Então a gente fazer a parte da gente. Questão de esclarecimento, que é o que você está fazendo aqui, que vai na internet, muita gente vai poder ver, né, e raciocinar e pensar, e os conselhos de Nossa Senhora de Fátima, principalmente com relação ao marxismo e toda a armadilha de Satanás, que está sendo bem esquecido atualmente. Aí vem mais um ponto, por que a gente é marxista, né? E não vê. A gente vê um problema e quer a gente resolver para fazer o paraíso na Terra aqui, né? O católico não pensaria dessa forma material e socialista. O que ele faria? Eu vou rezar. Aliás, a pandemia, né, ela está mostrando muito isso. Toda essa questão, lógico que a gente tem que preocupar, saúde, vida, né? Não estou falando o contrário, porque assim, quando você fala uma coisa, até você está falando o contrário, ou é 8 ou 88, né? Mas muitas vezes nós católicos, porque o resto é pouca gente, né? Agora nós católicos, às vezes a gente está mais preocupado em continuar vivo aqui nesse mundo do que pensar no céu, por exemplo. Então, né, a pessoa não está nem aí de não ir para a missa mais, porque é questão de saúde, ela pode se contaminar, mas então se contamina espiritualmente, se afasta de Deus totalmente para manter a vida de qualquer jeito. Quer dizer, aquele debate da religião é importante ou não é? E eu vejo, não sei se você conhece o Rita Perrone, ele é um comentarista esportivo que agora está comentando sobre política, sobre tudo também. Ele é um canal no YouTube. Ele fez um vídeo que eu achei fantástico. Ele é ateu do caralho, né? E quando estava naquela discussão se religião era atividade essencial ou não, ele, como ateu, fez um vídeo lá de uns 10 minutos mais ou menos, provando que é. E falando, eu sou ateu, eu nunca pensei que eu vou dizer isso, né? A religião é algo essencial, inclusive no tempo de pandemia, mais ainda. Então, e às vezes nós que somos os religiosos não pensamos assim. Professor, fico pensando assim no ato, né? No início, quando você falou do marxismo do sistema, que ele começou a ter os seguidores, eu dei a impressão assim que você chegou a falar Marx errou, aí começou a ter os seguidores. Como você falou do átomo também, que ele não podia ser dividido, mas ele acabou sendo provado que é dividido muito mais do que elétron e a outra parte. Que analogia a gente pode fazer entre essas duas situações? É complicado, porque no caso do átomo, o que nós chamávamos de filosofia da natureza, que virou mais tarde física, né? Inclusive quando Isaac Newton postou, Eu só queria perguntar se foi no Instagram, no Twitter. Quando Isaac Newton publicou o ensaio que ele falava da gravidade, ele escreveu princípios de filosofia da natureza sobre o comportamento dos corpos celestes. Esse era o nome da obra, filosofia da natureza. Então, se você perguntasse para o Newton, o pai da física, o que você é? Eu sou um filósofo da natureza. Mas hoje em dia, cientista, ele fala, não, filosofia é coisa de gente que não sabe fazer ciência. Pensamento totalmente dá alguns pontos. Mas, enfim, a questão do Demócrito é que ele fez filosofia. A filosofia dele foi a partir da que nós chamamos de indução. Ele pensou a realidade, chegou àquela conclusão e batia, né? Agora, o método científico hoje em dia trabalha com dedução, ele é empirista, né? Então vamos pensar aqui no Coelhinho Ralph. Vocês viram o vídeo do Coelhinho Ralph? Assistam o vídeo do Coelhinho Ralph, é fantástico. Todo mundo chora com o vídeo do Coelhinho Ralph. Eu fico como vocês são facilmente manipulados. E aí, é um videozinho do Coelhinho que está fazendo teste nele. Assiste, é divertidíssimo. E aí tem o Coelhinho Ralph.
E todo mostrando, ai, queimaram meu pelo, testando shampoo em mim, olha só como as pessoas são más, não comprem essas marcas e tal. E eu pensava comigo, né? Uma das marcas lá, eu acho que era Johnson & Johnson. Eu falei, Johnson & Johnson tem Johnson & Johnson Baby, né? Eu prefiro que queime esse coelho todo do que queimar meu filho, bebê, recém-nascido, né? Ah, eu sou muito cruel, mas tudo bem. Aí tem um coelhinho Ralph lá, né? Eu pego o coelhinho e aplico a substância química nele e vejo se queimou o pelo dele. Não queimou. Eu pego outro coelhinho, aplico nele, não pegou. Pego outro coelhinho, aplico nele, não queimou esse, nem esse, nem esse. Então não vai queimar bebê nenhum. Claro, eu estou simplificando demasiado aqui, né? Esse é o método dedutivo. A ciência, basicamente, hoje, ela só considera saber nesse sentido. Para a filosofia, ela não demora. Você também consegue fazer saber indutivo, pensando na realidade das coisas. Igual o próprio Demócrito fez. Tudo tem como dividir, a gente consegue. Né? De partir no meio aqui, depois partir esse meio no meio de novo. Né? E esse meio no meio de novo. Mas vai chegar um momento que não dá para partir. O princípio do Demócrito, ele é muito lógico. Só que ele quis parar ali, aí falou, aquela parte que não dá para dividir nós chamamos de átomo, né? E aí o Bohr vai usar esse modelo, vai falar do átomo como bola de bilhar, e aí vai ter toda a descoberta da química e tal. Mas no caso da filosofia, é muito complicado porque a gente está lidando com uma realidade que não é verificável. Aí é difícil de fazer, porque o coelhinho Ralph aqui é só ir lá no coelhinho testar. Filosofia, como é que eu testo que o marxista está errado? É muito difícil, né? Então, o que eu sugiro? O método que Aristóteles ensina, que Tomás de Aquino ensina. Inclusive, para mim, é a melhor reflexão, né? Para quem tiver vontade de aprender Tomás de Aquino, né, não faça como o jovem na internet faz, que compra a soma de teologia e varia, você não entende nada, né? Compre esse livrinho fininho, da Paulus, chama Um Mestre no Ofício, Tomás de Aquino. O autor é Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento. Fininho livro. Melhor coisa para você entender quem é São Tomás. Conta a vida dele e explica como é que é o pensamento dele. Aristóteles, ele acreditava que um dos métodos de filosofia era o método dialético. Não é a dialética hegeliana. Que era, você pega um discurso, põe do lado de outro discurso, deixa os dois discursos bater e o que sobreviver é o melhor. É o que hoje nós chamamos de debate. Né? O que tiver mais argumentos ganha. O Tomás de Aquino, ele acreditava nessa forma. E ele fez toda a suma de teologia de jeito. Inclusive, nesse comportamento da opinião, São Tomás de Aquino, para mim, ele é modelo que todo jovem tinha que seguir. Porque a suma teologia é resumida em 3 palavras, em latim. Praetera, sed contra, respondem. Toda questão que ele queria fazer, primeira coisa, ele dava o braço a torcer. Talvez eu estou errado. É a sua chance de me convencer. E ele deixava o inimigo falar. Depois que o inimigo falava, ele procurava alguém, alguma autoridade, que falava o contrário. Só depois ele respondia. Ele fazia o seguinte: parece que Deus não existe. Prétera, parece que Deus não existe. O santo da igreja falou isso, hein? Por quê? O filósofo tal disse isso, o filósofo tal disse isso, tal livro disse isso, tal livro disse aquilo. Mas, em sentido contrário, Aristóteles falou isso e isso. Sendo assim, eu respondo: Deus existe por causa disso. Ele dava todos os pontos. E no que ele terminava, ele fazia. Respondendo a número 1, aí pega o primeiro cara que ele tinha falado. Ele está errado por causa disso. O discurso dele tem um erro aqui. Respondendo o número 2, aqui. Respondendo o número 3, aqui. 4. Próxima questão. Parece que a alma humana não é mortal. E ele ia fazendo de jeito. Prétera, parece, mas em sentido contrário, sed contra, responde. Vou responder. Sempre com essa honestidade. É engraçado que às vezes tem gente de mau caráter que pega a sua ideologia e pega uma parte da questão, quando ele fala assim, parece, ele gosta do exemplo de Deus, só falar aqui porque Deus não existe. Então, tem gente que é mau caráter nesse ponto. E às vezes não é nem mau caráter, é porque é tão analfabeto funcional que não sabe ler a suma. Sabe onde é que eu vi um livro gravíssimo? Questão do Enem. Teve uma questão do Enem que falou o que Santo Tomás de Aquino quer dizer aqui. E era uma parte de Santo Tomás de Aquino discordante de Santo Anselmo. Não era Santo Tomás de Aquino que estava falando, era Santo Anselmo.
que ele mostra um erro no argumento teológico de Santo Anselmo lá. Eu falei, velho, não é Santo Tomás, isso é Santo Anselmo. Santo Tomás pensa justamente o contrário. Mas o povo não é. E esse princípio vale até hoje, que é você fazer as comparações para depois ter uma conclusão. Exatamente. E a ideia não é minha, eu preciso da ideia de alguém para comparar com alguém que eu quero contestar. Né? Exatamente. Então, para mim, essa é a postura. Então, quando eu vou discutir com alguém, eu faço o seguinte. Primeiro ponto. Talvez você está certo, me convence. Aí a pessoa chega e joga todos os argumentos dela. Eu escuto. Aí depois eu penso, olha, você está falando a sua opinião, eu tenho isso aqui, que eu li sobre o assunto. O que você leu? Ah, não li nada, eu li isso aqui. O povo, vocês não têm ideia tanto que o pessoal me acha babaca por causa disso, mas eu juro que eu faço pela minha busca sincera pela verdade. Eu tenho isso aqui. Baseado nisso, eu te respondo, é assim, e os seus pontos estão errados por causa disso. Porque eu sempre tenho em mente essa honestidade do Tomás de Aquino, eu acho lindo. Inclusive, se um dia eu tiver um filho, meu filho vai se chamar Tomás por causa disso. Eu acho lindo isso. Eu tenho vontade de tatuar essas 3 palavras, tanto eu acho bonito. Né? O problema do marxista é que ele não vai jogar desse jeito aqui. Então eu não consigo provar igual o senhor está falando paralelo, ainda vou voltar na sua pergunta. Por quê? Vou citar o Olavo de novo, vocês vão ficar achando só olavista. O Olavo de Carvalho ele fala que discutir com o marxista é como jogar xadrez com um pombo. O senhor pensa toda a estratégia lógica e pensa, ele vai falar isso, aí eu coloco a peça aqui, aqui, aqui e ganho o jogo. Aí ele chega, derruba as peças, carga em cima do tabuleiro e sai voando. O marxista, ele tende a fazer o seguinte, você vai discutir com ele, ele não discute a sua ideia. Ele vai atacar a sua lógica. Ele fala, mas essa sua narrativa, ela é construída pelo patriarcado branco, heterossexual, de classe média misógina. Entendeu? Então não tem como eu colocar ele para mostrar que ele está errado, porque ele não vai aceitar que está errado. Por isso que eu não consigo fazer o paralelo com o demócrito. Mas e aí concluindo, o lance de Tomás de Aquino, né? Teve 2 discussões que eu tenho amigos que ficaram extremamente, 3, eu tenho amigos que ficaram extremamente ofendidos comigo. Inclusive a última tem pouco tempo. Uma foi com o professor. Professor, ele pegou e falou, tal coisa é assim. Eu falei, professor, tal coisa é assado. Ele esnobou. Isso não existe não. Tem certeza? Absoluta, eu sou professor. E ele era padre ainda. Aí ele foi. Aí no dia seguinte, esperei dar um intervalo, todo mundo saiu da sala, ficou só ele. Professor, eu fui na biblioteca e eu trouxe alguns livros que provam que o senhor estava errado. Eu fui mostrando os livros para ele. Aí como ele era um professor, um padre, um homem muito bom, ele virou e falou, muito obrigado, pode guardar os livros. Aí ele anotou os livros, esperou todo mundo chegar e falar, gente, na aula passada, aquilo que o Carlos me interrompeu, ele estava certo e ele estava errado. O certo é esse aqui, mostrou para ele. Achei bonito. Mas eu vi que ele ficou, ele engoliu o orgulho dele, isso é louvável. Eu tive outro amigo que foi uma discussão muito engraçada. Eu virei para ele e falei que o capeta não fica triste o tempo todo. O capeta não está triste o tempo todo. Ele ficou, não existe isso. Porque o Padre Pio disse que ele viu o diabo uma vez e o diabo era triste. Aí eu falei, beleza, você tirou isso da sua... Aí o que mais me ofendeu, ele falou, não existe isso, você inventou isso. Aí doeu. Aí eu fui lá, Suma Demoníaca, Padre José Antônio Forteiro. Lembro até hoje, questão 8 e questão 98. Xeroquei as duas, mostrei lá ele falando, levei para ele e falei. Em sentido contrário, o Padre Forteiro disse isso. Eu respondo. A existência 100% infeliz ela é impossível, porque é a negação do ser. O capeta não é o oposto de Deus, o capeta não é 100% mal, mesmo nele tem bondade, ainda que seja a bondade da própria existência. Se eu disser que ele é 100% mal, eu estou criando um Deus oposto a Deus. Então eu também não posso admitir que ele é 100% infeliz. Isso não é o Forteiro falando, não, isso aí. O Forteiro só falava, o diabo não é triste o tempo todo. Então o diabo não pode ser 100% infeliz. Ele tem que ser feliz de vez em quando. O que faz o inferno dele ser ainda pior. Porque ele tem curtos momentos de alegria. Por exemplo, quando ele faz a gente cair em pecado. A alegria dele é muito coelho, muito estúpido. Estou fazendo isso aqui só para você nunca mais falar que eu tiro da minha cabeça, seu filho da mãe. A alegria de Deus, né? Toma uma, fica felizinho, aí depois vai arressar, dá uma alegria.
Aí, exatamente, perfeito. Aí a última foi o colega meu virou e falou: que esse negócio de temperamento, esse negócio não existe. Aí eu virei e falei: você leu Thomas de Aquino? A antropologia de Thomas de Aquino? Não. Você leu os livros do Heitor Marcílio? Não. Você leu Galeno? Não. Você leu Hipócrates? Não. Você leu Aristóteles? Não. O que você leu? Eu vi um artigo na internet. Eu falei: então cala sua boca, porque você não sabe do assunto. Ficou ofendido. Inclusive, a gente teve até uma briga por causa disso, que ele não aceitou muito não. Mas, gente, vai discutir. Não tenha certeza sobre algo que você não estudou, né? Tem honestidade intelectual do Thomas de Aquino. Ele dava o braço a torcer e ouvia os caras, velho. Eu acho isso fascinante. Quando ele não achava ninguém que falava o contrário dele, ele inventava os argumentos contrários dele só para ele provar que ele podia estar errado. É de uma honestidade que eu queria que todo mundo tivesse. Eu falo demais, enfim. Já tinha respondido a questão demócrata, só pra caramba. E aí, com isso que o Mário falou, né, a gente pode ficar com o Henrique Soares, né? E quando o médico, o irmão dele, né, e os médicos lá falaram que ele ia ter que ser entubado, que o Covid estava muito grave e tal, ele já estava em sofrimento, ele falou assim: a minha vida e a minha morte pertencem a Deus, seja feita a vontade de Deus. Então, as últimas palavras dele. Eu acho que a gente tem que se inspirar nisso. Se a gente vai pegar Covid, se vai morrer, se vai morrer. A gente tem que colocar assim: a minha vida e a minha morte pertencem a Deus. Se eu morrer de Covid, depois eu vou morrer abaixo de uma, mas estou vivendo, espiritualmente falando. A gente sempre está nas mãos de Deus. Tá muito bom. Parece que não vai ter problema se a gente ficar mais de 0 essa passagem nova dele, a gente vai ficar preso. Não, vamos embora. Nossa, só 40. Deixa eu A gente já fechar tá a aqui. imagem. Não, você pega essa foto aí e chega aqui pertinho. Espera. Pode chegar mais um pouquinho assim. Mas ele está gravando. Sério? Você quer tirar foto? Aham.